cumprimentamos a todos os irmãos que nos assistem e pedimos que Deus e Jesus estejam conosco desde agora, nos trazendo a sua paz e a sua harmonia. Vamos elevar o nosso pensamento ao Pai, para que possamos dar início aos trabalhos do dia de hoje. Sempre iniciando pela oração que Jesus nos trouxe, o Pai Nosso. Pai Nosso, que estás em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa divina vontade, aqui na terra, como ela é feita em todos os mundos habitados. O pão do corpo, o pão da alma, nos dá hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas faltas, assim como perdoamos aqueles que, ao nosso entender, faltaram contra nós. Não nos deixe cairmos em novas tentações, nem nas influências de irmãozinhos menos esclarecidos do que nós. E envia-nos, Senhor, os vossos divinos mensageiros para nos amparar, nos proteger e guiar, hoje e sempre, livrando-nos de todos os males. Em nome de Deus, em nome de Jesus e de todos os guias da nossa casa, muito especialmente de Oswaldo Melo e Bezerra de Menezes, pedindo o seu amparo e proteção, damos como abertos os trabalhos de exposição doutrinária do dia de hoje, assim como irradiações. E hoje teremos a exposição sobre a responsabilidade do nosso irmão André Heidrich, aqui do Centro Espírita Oswaldo Melo. Caros amigos, boa noite. Queremos agradecer a presença de todos encarnados e desencarnados e que possamos receber as bênçãos da espiritualidade superior que, conforme nos prometeu o Cristo, onde estivesse 2 ou mais reunidos em seu nome, ele estaria presente. O tema da noite de hoje é sobre ser espírita. Não perca a sua fé. Um tema baseado no estudo de palestras realizadas pelos irmãos André Trigueiro e Haroldo Dutra Dias. Sobre ser espírita, remete a uma reflexão que faremos em breves minutos. Sobre aquilo que nos distingue dentre outras tradições, doutrinas e religiões. Filosofias espiritualistas, a nossa identidade. E é um tema muito importante para refletirmos, principalmente nos dias atuais, em que a humanidade terrestre se vê envolta nas tribulações que antecedem as grandes mudanças. Nesse momento em que estamos envoltos a uma pandemia mundial chamada coronavírus, Covid-19. Nesse momento, as falanges do bem agitam-se em apoio à nossa busca pela fraternidade universal e pelo mundo vindouro de regeneração. Nós, como espíritas, não podemos nos esquecer da nossa responsabilidade frente à sociedade em que estamos inseridos, respeitando todas as normas vigentes na administração pública em tempos de paz. E mais, devemos respeitá-las no momento em que os órgãos responsáveis pela saúde
e sua prevenção travam verdadeira guerra contra esse vírus que ameaça a comunidade local de cada vilarejo, de cada cidade, de cada estado e de cada nação. Jesus nos ensinou respeito às leis dos homens e às leis divinas. A convivência social tem regras que devem ser respeitadas. Isso exige o esforço e respeito pela coletividade. Devemos, sim, cuidar do corpo físico e da alma, e essa responsabilidade é nossa. Caso contrário, podemos classificar como um suicídio. E em se tratando da OMS, Organização Mundial da Saúde, desrespeitar essas orientações é homicídio. E sobre ser espírita, e reconhecendo na largada que nós pertencemos a uma numerosa comunidade dos diferentes, não há dois espíritas iguais, não há dois espíritas que pensam rigorosamente igual sobre a doutrina, nem os apóstolos de Jesus pensavam igual sobre o Mestre. E a diversidade não é um problema. Não é um problema. A diversidade empresta sentido e riqueza à humanidade, porque nos dá abertura para ouvir o diferente, de aprender com ele. E nós estamos no jardim de infância da tolerância. Portanto, mesmo nós espíritas, temos muito a avançar na compreensão de que o fato de você se afirmar como espírita não faz de você um robô, projetado como um ser, um ente, clonado na comunidade dos espíritas. Não pensamos assim. E o que é ser espírita? Pela lógica, nós iremos dizer, somos nós que nos identificamos e aceitamos as explicações dadas pela doutrina dos espíritos sobre as leis que regem a vida e o universo. E o que nos distingue dos simpatizantes do espiritismo? O quê? Kardec assinalou com muita assertividade a necessidade do estudo, da imersão, do conhecimento. Não basta simpatizar com a doutrina espírita. Para se dizer espírita, é importante termos disponibilidade para conhecê-la. E vamos combinar. Uma doutrina que tem a pretensão de explicar as leis que regem a vida e o universo, ela tem uma complexidade que vai demandar algum tempo e alguma energia para fazermos essa imersão. Portanto, é importante estudar. E basta estudar? Não. E aí lembramos da máxima, que também deveria nos distinguir, além do estudo, se nós entendemos que o norte magnético da bússola aponta para a importância da, começa com C e termina com A, da caridade. Fora da caridade não há salvação. Significa, eu preciso estudar para construir em mim a convicção da fé raciocinada e caminhar na contramão da maioria, na direção da porta estreita, exercer o trabalho voluntário, ajudando de forma desinteressada a quem quer que seja. E para isso acontecer no nosso nível evolutivo, nós precisamos, nós, trabalhadores da última hora, fisgados pela razão, fazer um trabalho, estudo, imersão, a prática da caridade. E basta isso? Não. E aí vem Kardec, que se preocupou em deixar por escrito que reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral.
e pelos esforços que empreende para dobrar as suas más inclinações. Portanto, você pode fazer a imersão no estudo, você pode até praticar a caridade, mas houve transformação moral? Houve uma mudança efetiva de dentro para fora? Porque não nos resolve muito estudarmos a doutrina, lermos 200 livros espíritas, praticarmos a caridade com os necessitados e, ao mesmo tempo, rechaçar, repelir um irmão que pensa diferente, ou que tenha outras convicções. Ou ainda, sermos caridosos com os necessitados e indiferentes com a nossa família, esposa, marido, com filhos. Kardec assinala que o verdadeiro espírita, segundo o codificador, precisa realizar uma mudança de dentro para fora. Estamos aqui para isso. Encarnamos para isso, para evoluir. E não há evolução sem mudança. Mudança é uma palavra que atemoriza, nos causa alguma resistência, alguma aversão. Não gostamos de mudança. Gostamos de rotina. Não gostamos de mudança. Gostamos de zona de conforto. Aqui eu estou bem. Aqui eu conheço o meu território. Aqui eu sei como as coisas funcionam. Nós somos assim. Entretanto, ser assim não nos ajuda. E mudar é o verbo. É o verbo auxiliar de evoluir. Evoluir sem mudança não é possível. A gente está aqui para mudar. Divaldo Franco gosta de falar do livro da vida, que ao desencarnarmos o livro da vida assinala quanto tempo dispensamos realizando que tipo de atividade ou tarefa. É possível que nós, desencarnados do século XX, avançando no século XXI, nos surpreendamos com a quantidade de tempo jogado fora, por conta de apelos que nos roubam a atenção, sem retorno espiritual. Portanto, meus amigos, é importante estarmos cientes que para evoluir é fundamental ter um planejamento e estratégia. A necessidade de fazermos uma autogestão. E o que é autogestão? Todos nós aqui estamos com prazo de validade. Não temos todo o tempo do mundo. E o tempo voa. Significa dizer, se eu sou espírita, e se eu entendo a necessidade de aproveitar o tempo e energia nessa encarnação, para dar mais um passo na direção do que realmente importa. Se eu não tenho um método, se eu não tenho um planejamento, se eu não tenho estratégia, o risco de fracasso não é desprezível. Quem planejou estar aqui nesta quarta-feira está respondendo a um planejamento. Há uma estratégia na suposição que está empregando algum tempo, alguma energia em algum nutriente, em algum adubo que ajude a fertilizar. Fertilizar a luz que precisa brotar de dentro de nós. Evolução, meus irmãos, é mérito. É mérito pessoal e intransferível. Em um mundo onde o valor da matéria, onde o mundo dá muito valor ao que é descartável e perecível, falar de evolução espiritual soa estranho. Algumas vezes nos sentimos cansados, desanimados, e parece até que fraquejamos a nossa fé. E aí nos recordamos do livro
Religião dos Espíritos, psicografado por Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel, onde há uma página firme chamada Doutrina Espírita. E cabe lembrar o caráter do benfeitor Emmanuel. Nós nos recordamos quando o irmão do Chico Xavier desencarnou, o seu grande colaborador André. E o nome do espírito André Luiz foi dado por causa desse irmão. Ele estava dormindo ao lado do Chico, o espírito se apresentou e ele disse que não poderia dar o seu nome original. Por diversas razões, familiares ainda encarnados no planeta. E que o Chico então escolhesse um nome. E ele falou, que nome eu vou te dar? E o espírito falou assim, qual é o nome desse irmão que está dormindo ao seu lado? É o André. André de quê? André Luiz. Pronto. Então meu nome será André Luiz. E André Luiz ficou sendo o nome. Quando o André, o irmão do Chico, desencarnou, a esposa sofreu um distúrbio psiquiátrico enorme. E foi internada, deixando aos cuidados de Chico Xavier um filho que o casal tinha com paralisia cerebral. Nesse momento, além de todas as atividades, o Chico via-se numa tragédia familiar. Então ele começa a chorar. E entra neste momento o benfeitor Emmanuel e diz, por que você está chorando? Ele falou assim, eu não sei se falaram para o senhor, se te informaram, mas a minha cunhada está internada em um hospital psiquiátrico. E eu fiquei com o meu sobrinho que tem paralisia cerebral. E Emmanuel falou assim, e qual a razão do choro? E Chico falou, mas o senhor não entende o meu sofrimento? E Emmanuel falou, olha, Chico, eu fico impressionado, porque quantas famílias possuem criaturas amadas nos hospitais, e eu nunca vi você chorar por elas. Será que a dor Xavier é maior que a dor Silva? Será que a dor Xavier é maior que a dor Oliveira? Então esse era o Emmanuel. Às vezes firme, muito firme. Em outra ocasião, o Chico havia embarcado em um avião, essa história quase todos conhecem, e o avião tem um pequeno probleminha. E todo mundo olhando para o Chico Xavier, o avião começa a tremular, e todo mundo olha para o Chico Xavier e falam, se ele se apavorar é porque vamos todos desencarnar. E o Chico começa, valei-me Nossa Senhora. E o povo todo apavorou. É hoje que nós desencarnamos. Se o médium Chico Xavier está apavorado, a coisa está feia. E nesse momento entra o espírito Emmanuel no avião e diz, por que o senhor está gritando? Mas você não viu? Nós estamos correndo o risco do avião cair e morrermos. E Emmanuel disse, mas se você for morrer, homem, morra com dignidade, com educação. Então esse era o Emmanuel. E aqui nessa mensagem do livro Religião dos Espíritos, no capítulo 80, nós vemos o benfeitor Emmanuel num misto de carinho, de amor, mas de energia, de muita energia. São frases curtas, mas muito fortes, bastante fortes. E ele toma o cuidado de iniciar a mensagem dizendo, toda crença é respeitável,
No entanto, se buscaste a doutrina espírita, não lhe negues fidelidade. Começa assim para afastar qualquer ideia de que o seu discurso poderia ter uma conotação fundamentalista, ou de que ele estaria fazendo uma apologia infantil e tola do Espiritismo, ou conclamando todos a converterem o mundo às hóstias da doutrina espírita. Então ele tira isso. Já começa dando o tom. Não é isso que ele está dizendo. É como se ele quisesse nos dizer que a mensagem não era para o público geral. Era para a família espírita. Era para nós mesmos. E na segunda frase da mensagem ele diz: se toda crença é respeitável, no entanto, se buscaste a doutrina espírita, não lhe negues fidelidade. Fidelidade. E quando nós usamos a palavra fidelidade, nós não estamos tratando de um conceito intelectual. Porque fidelidade é algo ligado aos laços afetivos. Você só é fiel a alguém que ama. A fidelidade implica, ela pressupõe o amor. Ela pressupõe uma relação de afeto. Então, Emmanuel aqui é como se nos conclamasse a estabelecer com a doutrina espírita uma ligação afetiva, de gratidão, de amor, de respeito. Que ela fosse tratada não como uma coisa, que ela fosse tratada não como uma ideia simplesmente, mas que ela recebesse o nosso afeto, o nosso sentimento, a gema do nosso amor. Era esse o sentido da mensagem. E ele vai dizendo, fazendo uma série de observações, a mensagem merece ser lida, merece ser refletida. E no final ele diz: espírita deve ser o teu caráter, ainda mesmo que te sintas em reajuste depois da queda. Ainda assim, espírita deve ser a tua conduta, ainda mesmo que estejas em duras experiências. Espírita deve ser o nome de teu nome. Ainda mesmo respire em aflitivos combates contigo mesmo. Então esse é o contexto da fala. Mesmo que você esteja, e é bom que esteja, num profundo combate consigo mesmo, identificando as suas incoerências, as suas imperfeições, aquilo que já não aprova mais, aquilo que você entende que é equivocado, mas que não consegue ainda tirar de você. Ainda assim, espírita deve ser o nome do teu nome. Então a frase de Emmanuel não é um slogan para que a gente fira, ofenda a sensibilidade de quem professa uma outra religião. A frase de Emmanuel é um bálsamo para quem não se sente digno de ser espírita. A frase de Emmanuel é um bálsamo para quem se sente inclinado a não assumir-se espírita porque se assumiu imperfeito. É esse o sentido da frase. E nesse aspecto, nós nos lembramos de uma mensagem do irmão X, psicografada por Chico Xavier, e está no livro Momentos de Ouro, envolvendo o venerável benfeitor Bezerra de Menezes. Trata-se de uma palestra no mundo espiritual. A reunião alcançava a parte final e na organização dessa reunião, Bezerra de Menezes detinha a palavra. O benfeitor desencarnado distribuía consolações. Quando um companheiro o alvejou com azedume e disse: Bezerra, não concordo com tanta máscara no ambiente espírita. Já começou nervoso.
Estou cansado. Falo contra mim mesmo. Posso acaso dizer que sou espírita cristão? Vejo-me fustigado por egoísmo, pela intolerância, pela avareza, pelo ciúme. Cometo desatenções e disparates. Reconheço-me frequentemente caído na maledicência e na cobiça. Ainda não venci a desconfiança, nem a propensão para ressentir-me. Quando menos espero, eu sujo-me nos erros da vaidade e do orgulho. Involuntariamente, articulo ofensas contra o próximo. A ambição mora comigo, e por isso eu agrido os meus semelhantes com toda a força da minha brutalidade. A crítica, o despeito, a maldade, a imperfeição me seguem constantemente. Posso declarar-me espírita com tantos defeitos? É uma questão séria. O rapaz tem razões para estar irritado, porque identificou esse conjunto de imperfeições nele. E o venerável orientador espiritual respondeu sereno: eu também, meu amigo, ainda estou em meio de todas essas mazelas. E sou espírita, cristão. Olha a resposta de Bezerra. Como assim? Revidou o consulente agitado. Como assim? Perfeitamente, concluiu Bezerra, sem alterar-se. Todas essas qualidades negativas ainda me acompanham. Só existe, porém, um ponto, meu caro, que não posso esquecer. É que antes de ser espírita cristão, eu fazia força para correr atrás de todas essas imperfeições. E agora que sou cristão e espírita, faço força para fugir de todas elas. E sorrindo, concluiu: como vê, há muita diferença. Essa é a diferença. Antes nós corríamos, ostentávamos essas imperfeições como se fossem troféus. Nós achávamos até bonito isso. Em alguns ambientes é bonito você ser orgulhoso e pomposo. Se você não for orgulhoso e pomposo, é como você ficar diminuído, como se você não tivesse valor. Então, quantos de nós ainda estão correndo na direção dessas imperfeições? Olha como nos esclarece o benfeitor. A diferença é que ele foge com todas as forças da sua alma dessas imperfeições. Essa é a diferença. Então, meus irmãos, podem se chamar de espírita com muita alegria, podem assumir-se espírita com toda a generosidade, com toda a abundância, porque a doutrina espírita é consolo, não para anjos, mas para seres imperfeitos, como nós. Ela é esclarecedora para nós, que temos as imperfeições. É um guia, um condutor. Vai nos burilando aos poucos. Então esse era o sentido da frase. Espírita deve ser o nome do teu nome. Ainda que você identifique todas essas imperfeições em si mesmo. Uma frase consoladora, mas também firme do benfeitor. Mas Emmanuel diz assim: doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo.
E a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Finalizando, ele diz assim: guarda a doutrina espírita, pois na existência como sendo a tua responsabilidade mais alta. Porque dia virá em que serás naturalmente convidado a prestar-lhe contas. É um empréstimo, uma dádiva. E invariavelmente seremos chamados a prestar contas dos bens, das concessões, das dádivas recebidas. Muito se pedirá a quem muito foi dado. E a nós que temos um acesso tão amplo, tão irrestrito, tão profundo a valores morais, a valores intelecto-morais, temos um patrimônio gigantesco nas mãos. E esse patrimônio precisa ser recebido no espírito de afetividade, de amor mesmo, de carinho. Nos recordamos de uma fala muito bonita de Dalai Lama. Dizia assim: antes eu acreditava que era um budista, um monge. Hoje eu sei que eu sou um homem, pertencente à família humana. Olha que interessante. Pertencente à família humana, mas os monges do Tibete são a minha família mais próxima, a quem eu tenho o dever de cuidar. Então é esse o sentido. Todos pertencemos à família humana. Temos um profundo amor e respeito por todas as crenças. Mas a família espírita é a nossa família mais próxima. É aquela pela qual nós temos um carinho e uma responsabilidade mais direta. Seja na palavra falada, seja na palavra escrita, seja nas nossas ações, na mais humilde casa espírita, seja na nossa própria conduta pessoal, porque ela tem profundos reflexos no movimento espírita. É desse cuidado que a mensagem fala. Há uma mensagem linda que está no livro Bênção de Paz, capítulo 55, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. O título desse capítulo é Padrão Espírita. Qual é o padrão espírita? Nós ouvimos tanto falar de ISO 9002, padrões de qualidade na construção, na prestação de serviço, no comércio, indicadores de qualidade. Mas qual o padrão espírita? Nós fizemos aqui um resumo da mensagem. Emmanuel diz: não é difícil perceber que o padrão espírita, na essência, é o padrão do cristão, porque não tem diferença. Esboçado no seguinte roteiro: transformar o coração em fonte de amor. Transformar o coração em fonte de amor. Cada um de nós em fonte de amor. Esse é o primeiro dever do espírita. Segundo, converter o cérebro em fulcro de pensamentos nobres. Transformar os olhos em mananciais de compreensão. Olha, transfigurar os ouvidos em depósitos de bondade. Selecionar as palavras, somente aquelas que ajudem, e consagrar as mãos aos serviços. Vejam que o benfeitor reúne as potências da alma humana: coração, inteligência, olhos, ouvidos, palavras e mãos. Todos os equívocos que cometemos partem do coração, da nossa inteligência, da maneira como nós enxergamos situações e pessoas, da maneira como nós registramos informações, das palavras que nós usamos e dos atos que nós praticamos. Portanto, a proposta do padrão espírita
que é o padrão cristão, é nortear as potências da nossa alma no roteiro, no rumo do bem. De que vale as riquezas do sentimento se o coração não estiver repleto de amor pelo semelhante? De que vale os títulos acadêmicos e uma inteligência brilhante e impressionável, se essa inteligência não cultiva pensamentos nobres? De que vale enxergar muito? De que vale esperteza, perspicácia, astúcia, capacidade de ver, se os nossos olhos não se transformam em mananciais, em fontes de compreensão? Se o nosso olhar é um olhar julgador, discriminatório, de que vale ouvir muito, ter uma acústica aperfeiçoada, se nós retemos apenas fofocas, conversas sem sentido, assuntos que não dignificam, se transformamos os nossos ouvidos em depósitos de sombra, quando deveríamos registrar apenas a bondade, porque só a bondade permanece. Toda a treva é provisória, todo o mal é provisório. O fim do mal é ser remediado, porque o amor de Deus cura todo o mal. Não há mal que sobreviva ao amor de Deus. De que vale falar bonito, expressar-se com eloquência, se as nossas palavras diminuem o semelhante? Se as nossas palavras desestimulam? Se as nossas palavras roubam as esperanças daqueles que nos acompanham? A palavra é poderosa. A palavra tem uma força. E é um grandioso instrumento de ajuda, de auxílio. E as nossas mãos jamais devem estar desocupadas. Como diz a prece do Parnaso de Além-Túmulo: enche, Pai, os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Porque o serviço no bem nos purifica. A doutrina espírita nos fornece um campo de aprendizado e de educação. E mais ainda, a doutrina espírita nos favorece com um campo de ação. Um campo de ação no bem. É impossível alguém tornar-se espírita e não encontrar uma atividade onde ele possa servir. Eu disse servir, não disse aparecer. É diferente. É muito diferente. Nós somos uma grande engrenagem. É o que Paulo de Tarso nos dizia na carta aos Coríntios. Nós somos corpo de Cristo. É o Cristo que opera aqui e agora, e em nossas casas. O Espírito que sustenta a nossa atividade nessa noite. A nossa ação é o Cristo. E para finalizarmos a nossa exposição doutrinária de hoje, gostaria de dizer que sinto-me profundamente honrado, primeiro, por ter sido salvo pela doutrina espírita. E, em segundo, pela oportunidade de encerrarmos a exposição de hoje, colocando a nossa emoção nas palavras do apóstolo Paulo. Primeira carta aos Coríntios, versículo de 1 a 13. Ainda que eu fale todas as línguas dos homens e dos anjos, ainda que eu fale todas as línguas dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, serei apenas um bronze que ressoa, um sino que retine. Ainda que eu possua o dom das profecias, saiba todas as ciências, ainda que eu possua um tamanho grão de fé, que me permita remover montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei.
ainda que eu distribua meus bens entre os pobres, e deixe então o fogo consumir o meu corpo, nenhum proveito tiro se não tiver amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, não é nada exigente, arrogante, orgulhoso, jamais é descortês, nunca é interesseiro. O amor não se irrita, não guarda rancor no coração. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não terá fim. As profecias, sim. As línguas se calarão e as ciências têm o seu tempo. Imperfeito é o nosso conhecimento. E também as profecias. Mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Ah, quando eu era criança, brincava como criança, pensava como criança raciocinava. Homem feito, me despojei dos atributos de criança. Por enquanto, enxergamos Deus através de um espelho. Mas um dia teremos a visão de Deus de face a face. Por enquanto conheço apenas uma parte. Mas logo conhecerei como sou por Ele conhecido. Temos agora a fé, a esperança e o amor. Mas dos três, o mais excelente é o amor. Muito obrigado a todos. Tudo que foi dito aqui serviu primeiramente para mim, pois os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus. Muita paz. Meus irmãos, dando seguimento a esta atividade, é o momento para que possamos trocar energias. É o momento em que podemos nos colocar à disposição de passes espirituais. E para que isto se opere, é importante que nos coloquemos física e mentalmente à disposição dessas bênçãos. É possível, meus irmãos. Então, procuremos uma posição confortável. Descruzemos braços, pernas. Fechemos os nossos olhos e busquemos toda a energia que precisamos, pedindo a Deus e a Jesus para que iluminem todos os nossos melhores pensamentos. Porque nesse instante, uma pleiade de espíritos iluminados, representantes divinos de Jesus e de todos os guias da nossa casa, derramam sobre nós eflúvios de muita paz e de muita energia. Que esse momento possa estar eternizado em nossos corações. E assim como recebemos, meus irmãos, podemos também e devemos dividir.
Então, desde agora, vamos elevar nossos melhores pensamentos, nossos melhores sentimentos, para, junto com Jesus, pedir por aqueles irmãos nossos que sabemos têm necessidade de amparo. E são tantos os que sofrem. E por eles, Pai, queremos pedir. Que nossos irmãos maiores possam, desde agora, visitar a cada um deles, levando tudo aquilo de que necessitam para se fortalecerem e se sentirem amparados. Às crianças, aos órfãos, que eles levem o carinho, o afago amigo, a alegria infantil. Aos idosos, a paciência e a tolerância para completarem a sua caminhada. E aos que se encontram nas prisões materiais ou nos cárceres do espírito, a força necessária para fazerem as modificações que os libertem e os modifiquem para o bem. Aos que se encontram nos hospitais, sofrendo muitas vezes terríveis dores, o conforto da cura, se assim merecerem. Mas principalmente, a calma e a fé para suportarem seus sofrimentos, sentindo sempre a tua presença amiga ao lado. E aos nossos irmãos que se encontram nas drogas, a lucidez e a força para vencer seus vícios. E aos irmãozinhos que se perderam no sentido da vida e abreviaram a sua caminhada pelo suicídio. O perdão incondicional para suportarem com coragem o resultado do seu ato impensado. E a todos, Senhor, que de uma maneira ou de outra trabalham junto aos irmãos necessitados, o entendimento da vida e do amor ao próximo, para que saibam amar e tratar com carinho a esses irmãos. E que todos nós, desde agora, sejamos abençoados pelo teu amor, Pai. Recebendo cada um de nós, em nossos lares, a tua paz, a tua misericórdia, para que sempre estejamos amparados pela tua luz. Agradecemos por todas as bênçãos de amor que recebemos. Pedimos a Deus, a Jesus, a toda a equipe espiritual da nossa casa, em especial a Oswaldo Melo e Bezerra de Menezes, a permissão para encerrarmos os trabalhos.